Atue, ó Pai, e dê boa recuperação a eles. Abençoa a nossa cidade em relação a isso, ó Deus, que o Senhor passe de nós esse mal e nos abençoe, ó Pai, para que muito em breve possamos nos reunir aqui com todo o teu povo, toda a tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 96. Nós vamos ler este salmo de forma alternada, em que eu lerei os versos ímpares e convido a congregação a ler os versos pares. Salmo 96 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, e a nossa vida. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, terrível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai em seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, venham ao Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Vamos cantar louvores ao Senhor. Bom dia, irmãos. E disse Jesus: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus por isso. Bom e fiel pastor é meu Senhor Jesus, e nada poderá faltar por onde me conduz. A pasto verde bom me faz encaminhar, e junto às águas puras vem deixar-me descansar. O bom pastor fiel dirige em retidão, com terno e muito paciente amor, meu frágil coração. E quando o fim chegar da vida temporal, nos céus sem medo eu entrarei com passo triunfal.
Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estarmos para sempre com o Senhor. Cristo vem nos buscar. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Ó, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e ao lado de Jesus eu vou morar. Ó, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e ao lado de Jesus eu vou morar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Amém, irmãos. Podem sentar. Quero convidar aqui à frente o pastor Glauco. Este domingo nós convidamos o pastor Glauco, que é o diretor da Missão Cristã Evangélica, é a agência missionária da nossa denominação. Ele vai ter oportunidade de se apresentar, de apresentar a sua equipe. Ele vem acompanhado também o pastor Anderson, que está pregando na Igreja Cristã Evangélica de Jacareí, hoje de manhã. Ele vai apresentar a sua equipe. E nós vamos orar por ele e ouvir a palavra do Senhor também. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo juntos e te agradecemos pela vida do pastor Glauco, pedindo que o Senhor o use nesse momento como instrumento em tuas mãos para a edificação da nossa igreja, ó Deus. Fale conosco por meio da exposição da tua palavra, nos encoraje, nos desafie, ó Deus, principalmente nos torne mais parecidos com Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Para nós é um prazer, uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu estive aqui em 2019, final de 2019, e agora retornando para compartilhar um pouco com os irmãos a palavra do Senhor e também para agradecer. Eu gostaria de dividir o meu tempo falando um pouquinho da Missão Cristã Evangélica, que é a agência missionária da nossa denominação, a agência missionária da Igreja de São José dos Campos. E estou aqui com a Janice, que trabalha na base da missão também. Nós temos uma base, um escritório em Anápolis, como a base da nossa missão. A Missão Cristã Evangélica é a nossa agência missionária que tem como prioridade o trabalho transcultural. E o nosso objetivo é despertar vocacionados nas nossas igrejas, treiná-los, prepará-los e, com o apoio de todas as nossas igrejas, enviá-los ao campo transcultural ao redor do mundo. Nós temos hoje no nosso quadro, essa é a base em Anápolis, a base da missão. Esse aqui é o antigo prédio da MEAN, da denominação, e eles construíram um prédio novo e passaram para a missão esse antigo prédio, e nós reformamos e agora temos um escritório de apoio. E hoje a Missão Cristã Evangélica conta com 48 missionários, filiados à missão, membros de igrejas cristãs evangélicas, treinados para a obra missionária. Desses 48 missionários, nós temos missionários em tribos indígenas, em comunidades ribeirinhas, missionários na Europa, na África, na Ásia, na América do Sul. Nós só não temos presença na Oceania e na América do Norte. E pretendemos ter logo, logo também, porque tem povos não alcançados nessas regiões. Então esse é o nosso quadro de missionários recentemente. A missão, agora no mês de julho, completa 7 anos. E graças a Deus, Deus tem sido muito bondoso conosco, muito generoso. E a cada ano nós temos enviado mais missionários. Nós temos agora 4 famílias que são candidatos, estão no processo de filiação. 2 dessas famílias estão indo para o Japão. Temos um projeto para o Japão. Tem um irmão que está terminando o processo de filiação, que provavelmente vai sair agora no mês de julho, já para o Japão, e um outro casal que vai sair no começo do próximo ano. Eu gostaria de mostrar 3 projetos que nós estamos crescendo com esses projetos, e nós precisamos de oração de maneira especial por isso. Então, um projeto é o projeto da Índia. Nós temos na Índia nossa primeira igreja cristã evangélica, a Igreja Cristã Evangélica da Índia. Essa igreja tem 60 membros batizados, arrolados, e nós estamos agora começando a treinar líderes para que possam assumir a liderança dessa igreja, presbíteros, diáconos. E temos 2 pastores indianos que já pertencem ao nosso quadro, que são obreiros indianos cuidando da igreja. Esses 2 obreiros são formados, fizeram mestrado num seminário luterano e estão muito animados com o nosso trabalho lá. E também nós iniciamos agora uma empresa de reciclagem, como um projeto para alcançar indianos, para iniciar uma nova igreja dentro da empresa, porque lá é proibido
fazer igreja como nós fazemos aqui. Então nós vamos usar como uma ferramenta a empresa para começar a igreja lá dentro. E também para trazer dignidade para esse povo. O povo que nós estamos trabalhando é de uma casta baixíssima e eles estão abaixo da linha de mendigagem. Eles não são mendigos, eles estão abaixo disso. Eles não podem trabalhar, eles não podem buscar recursos, eles vivem daquilo que encontram na rua. E os membros da igreja são dessa casta. Então, o nosso desejo é trazer dignidade para as pessoas que estão lá, também oferecendo uma oportunidade para trabalhar. Então, por isso que nós estamos começando uma empresa de reciclagem lá, junto com a igreja, para abençoar esse povo. Esse é o nosso casal de missionários brasileiros. Eles são da Igreja Cristã Evangélica de Cidade Jardim, em Goiânia. São os nossos missionários brasileiros lá. O outro projeto é o Projeto Paraguai. Nós temos agora a Igreja Cristã Evangélica do Paraguai, na cidade de Assunção. Essa igreja está com um pouco mais de 200 membros. Uma igreja que está mais avançada na estruturação dela. E nós estamos trabalhando também com 2 plantações de igrejas no interior, em Colônia e em Arroio Moroti, que fica um pouquinho mais ao sul do Paraguai. Como brasileiros, o nosso costume, a nossa tradição é ir para o Paraguai para comprar coisas, né? E, na verdade, já passou da hora de nós irmos ao Paraguai para levar o evangelho. É o 3º país menos evangelizado na América do Sul. O primeiro é a Guiana Francesa, depois Uruguai e terceiro o Paraguai, com cerca de 5% de evangélicos. E está aqui do nosso lado, muito perto, muito fácil acesso e graças a Deus, Deus tem nos levado lá para o Paraguai, a Igreja Cristã Evangélica do Paraguai. Nós estamos muito felizes com essa porta que Deus tem aberto para nós. E aqui a foto dos nossos missionários que estão lá, o pastor Luiz, a Francine e os seus filhos. O pastor Luiz pastoreou aqui na região do Vale do Paraíba. Esqueci agora qual igreja foi. Alguém lembra? Esqueci. Eles são representantes da editora para a língua hispana. Eles representam a editora nos países hispânicos, traduzindo o material da editora, fazendo os congressos da editora. São uma bênção para nós lá no Paraguai. E o outro projeto é o projeto com os índios Caiapó, lá no sul do Pará. O missionário Antônio Neto, com a sua esposa e seus filhos, estão servindo lá há 20 anos, falam muito bem a língua Caiapó, ela é professora de Caiapó, e eles plantaram 2 igrejas em 2 aldeias diferentes. E são igrejas nossas que nós estamos trabalhando agora para organizar, e o grande desafio que nós temos ali é de começar um treinamento de líderes indígenas com a intenção de começar a ordenar pastores indígenas, para que possam pastorear essas igrejas na sua cultura, com a sua língua. Então esse tem sido o nosso desafio com essa etnia Caiapó. De todos os nossos projetos, como não dá tempo, então eu queria trazer esses 3 para os irmãos estarem orando e que esses 3 projetos possam representar para os irmãos aquilo que a Igreja Cristã Evangélica está fazendo na obra missionária. E diante disso, eu gostaria de agradecer a Igreja de São José dos Campos, agradecer o reverendo Valdenberg, Vinícius, ao Conselho de Missões da Igreja, na pessoa do Roberto,
pelo apoio, pela parceria que essa igreja tem disposto à MCE, pelas orações, pela oportunidade de nós estarmos aqui. A Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos tem sido uma bênção para nós. Isso quer dizer que tem sido uma bênção para o mundo, para as nações. Muito obrigado pelas orações e pelo apoio dos irmãos. Que Deus os abençoe grandemente. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto da palavra de Deus, que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 67. O livro dos Salmos, capítulo 67. Nós vamos ler o capítulo inteiro, do verso 1 ao verso 7. Esse texto é um dos textos mais importantes quando nós falamos de missões no Antigo Testamento. Ele é um dos textos que revela tudo aquilo que Deus intencionou quando Ele falou ao seu povo sobre o que eles deveriam ser, a razão de ser do povo de Deus. E esse salmo, ele diz assim: ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. O Salmo 67 começa citando Números, capítulo 6, o versículo 24 e o versículo 26. O início do Salmo, depois da introdução ao mestre de canto, ele cita um texto que foi extremamente importante na história de Israel, que foi o texto, Números capítulo 6, o texto de bênção final nas assembleias, de bênção final nos cultos da sinagoga, de demonstrar ao povo de Israel, ao povo de Deus, o quanto eles, como povo, eram abençoados por Deus, como nação, como o povo escolhido de Deus. Em Números capítulo 6, nós temos a bênção arônica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que diante de ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. É a bênção de Deus sobre o seu povo. E esse início do Salmo nos revela o grande desejo de Deus, o propósito de Deus, o que alegra Deus, que é abençoar o seu povo. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus deseja com que o seu povo, com que os seus filhos
não só apenas receba a bênção, mas se sintam abençoados. Sintam no coração, na alma, nos seus pensamentos, que é abençoado por um Deus que é grandioso, por um Deus que é Senhor, por um Deus que está acima de tudo e de todas as coisas. O início do Salmo é uma demonstração daquilo que o povo entende da sua relação com Deus, que é um Deus abençoador, e o povo se alegra quando é abençoado por esse Deus. Isso faz com que o povo de Deus desfrute das misericórdias, da graça, do favor e de tudo aquilo que Deus tem dispensado para a vida do seu povo. E quando nós olhamos para as nossas vidas, nós podemos observar o quanto nós temos acordado e no nosso dia a dia nós temos desfrutado das bênçãos de Deus. Nós podemos observar toda a nossa vida, todos os dias da nossa vida, e ver o quanto Deus tem nos abençoado, como seu povo, como seus filhos. E por isso a nossa tarefa é de repousar e de reconhecer na prática, no nosso coração, o quanto Deus tem sido favorável a nós. O quanto Deus tem estendido as suas mãos e colocado as suas mãos sobre nós com graça, com misericórdia e com o rosto dele direcionado para nós. E agora nós podemos, a partir dessa pequena introdução, nós podemos olhar aqui para esses versos e perceber duas verdades, duas situações que mostram como Deus deseja se relacionar conosco no nosso dia a dia, como seu povo, como seus filhos. E o primeiro entendimento, a primeira verdade que podemos adquirir aqui desses versos é a certeza, a convicção de que Deus tem nos abençoado e deseja nos abençoar. Nós não podemos duvidar disso. Isso é certo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais, nas regiões celestiais, em Cristo. Nós já somos abençoados por causa de Jesus Cristo, que está conosco. Agora, refletindo um pouco, podemos pensar como o nosso país é abençoado. Como o nosso país tem nos dado aquilo que está aqui no versículo 6, o fruto da terra. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Como Deus tem abençoado a nossa terra. Como Deus tem abençoado o contexto em que nós estamos vivendo. Mesmo sendo formados e vivenciando uma cultura repleta de corrupção,
uma cultura repleta de mandos e demandos, uma cultura repleta de problemas de administração, de ideologias e filosofias, etc. Mesmo com todas essas dificuldades que nós vivenciamos no nosso país, na nossa cultura, Deus tem abençoado a nossa história, o nosso contexto, a nossa nação, de uma maneira maravilhosa. Eu tenho dito para alguns amigos que gostam de reclamar do nosso país, que gostam de reclamar das coisas, que eles deveriam viajar um pouco pelo mundo. Por alguns países da África, da Ásia, da América Central, para observarem o quanto Deus tem abençoado a nossa nação. E não é porque ele é brasileiro, não, como diz por aí, não é porque ele não é brasileiro. Deus é o Senhor de todas as nações. Mas é porque ele desejou ser gracioso para conosco. Ele tem respondido às orações do seu povo que está aqui no Brasil, as nossas orações. Deus quer nos abençoar. A segunda verdade que podemos extrair aqui desses versículos é que as nossas bênçãos não devem se limitar a nós. Deus não nos abençoa para alimentar o nosso ego. Deus não nos abençoa para que simplesmente possamos desfrutar e ter prazer de ser alguém abençoado por Deus. Isso também faz parte. Ele nos abençoa para o nosso bem. Ele nos abençoa para a nossa alegria. Mas o fato de ser abençoado por Deus não se limita a nós mesmos. A palavra aqui no hebraico para abençoar, que nos abençoe, é a palavra barak, ou barar, que significa Deus ser exaltado no aspecto da adoração, como nós lemos lá no Salmo 96, nós bendizemos a Deus, nós abençoamos a Deus, isso quer dizer que nós estamos exaltando a Deus. Essa palavra significa exaltar a Deus. E o outro significado da palavra abençoar é de que Deus beneficia alguém. Ser abençoado é ser beneficiado por Deus. Deus estende as suas mãos e ele nos beneficia. É isso que quer dizer a palavra barak, ou barar. E a pergunta é, para que nós somos abençoados? Eu já disse que é para a nossa alegria, para o nosso bem, isso é fato na palavra de Deus. Mas não se limita a isso. Deus nos abençoa com um propósito, com um objetivo específico. E esse texto aqui vai nos dizer, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Para que as terras se alegrem, os povos se alegrem e exultem, adorando ao Senhor, se colocando diante de Deus e adorando ao Senhor. De 1627 a 1640, chegaram da Inglaterra para o Novo Mundo, para a América, cerca de 16 mil protestantes puritanos. E eles chegaram no Novo Mundo, chegaram na Nova Terra, os primeiros chegaram naquele famoso navio chamado Mayflower, e
quase morreram por causa do frio, tiveram a ajuda de um índio chamado Canto, que falava inglês, já tinha ido para a Inglaterra e voltou. Era um índio que eles se surpreenderam, porque eles chegaram lá e encontraram um índio que falava inglês. E eles chegaram ali no Novo Mundo, e a história diz que eles estavam fugindo da perseguição na Inglaterra. Eles estavam fugindo, eles estavam com medo, estavam sendo proibidos de anunciar a sua fé, de viver como protestantes, por causa da rainha, que era muito católica. Então eles estavam fugindo, e é isso que nós ouvimos na história. Mas tem uma coisa muito importante, porque quando eles chegam lá na região de Massachusetts, nas 13 colônias que vão ser formadas, eles criam um selo na Baía de Massachusetts, na Bay Colony, que é um selo. E nesse selo tem um índio. E da boca desse índio sai o Salmo, Atos 16, 9, que diz lá o texto, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando Deus revela para o apóstolo Paulo que ele deveria passar a fronteira ali para atender a um chamado para Deus salvar um povo. E aí eles fizeram esse selo com esse índio falando esse versículo de Atos 16, 9. E eles revelam uma coisa que a história não fala. Eles chegam na Nova Terra, na América, fugindo por causa da perseguição, mas com um propósito missionário. Com um propósito de fazer Jesus conhecido aos povos indígenas da América. E é por isso que, ainda naquele tempo, surge um missionário importante chamado John Eliot, que vai pregar o evangelho para os indígenas e plantar uma igreja ali na região onde hoje se chama Boston. Eles saem da Inglaterra sabendo que Deus está abençoando, que Deus é abençoador do seu povo, mas que tudo aquilo que eles estão trazendo da Inglaterra e começando uma nova nação, aquilo tem como propósito ser uma bênção para os povos indígenas que estão naquela região. E Deus abençoou muito o começo dos Estados Unidos, com o fruto da terra aqui do verso 6. E o fruto da terra do verso 6 é o resultado do dia de ações de graças. Porque o dia de ações de graças é o dia de celebrar e de agradecer a Deus pela primeira colheita que eles tiveram quando eles chegaram e tiveram a ajuda daquele índio que os ensinou a plantar mesmo no frio. O fruto da terra é a bênção de Deus para que Jesus Cristo seja conhecido entre todas as nações. Por que que nós estamos refletindo nisso, meus irmãos? Porque Deus tem nos abençoado. E a pergunta é: para quê? Para que Ele seja conhecido entre todas as nações. Meus irmãos, pensando nesse salmo e em tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, nós temos tentado ensinar os nossos filhos em casa de que tudo aquilo que Deus faz na vida deles é para que isso chegue a todas as nações. Não é apenas para eles. Nós precisamos ter no nosso orçamento familiar, no nosso período de oração,
no nosso ensino, nós temos que ter o espaço de ser uma bênção para as nações. Senão nós não estamos cumprindo a razão de ser do porquê Deus tem nos abençoado. Nós vamos encontrar resistências nisso. Porque alguns irmãos não estão dispostos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque nós temos irmãos em Cristo que tomaram a decisão de viver a sua vida, somente viver a sua vida, passar por essa terra, somente isso. Uma outra resistência que é muito comum é que nós temos um número muito elevado de cristãos se embaraçando com as coisas dessa vida, o soldado que se enrola com as coisas dessa vida. E essas duas resistências, elas impedem com que sejamos uma bênção para todas as nações. E eu já estou concluindo, mas eu preciso dizer que a nossa maior barreira de evangelizar o mundo, de enviar missionários, de fazer Jesus conhecido entre as nações, a nossa maior barreira hoje tem sido os pais. Nós temos jovens candidatos que gostariam de ser missionários e os pais impedem que os seus filhos sejam ou cumpram a vocação do Senhor. Nós desejamos que os nossos filhos sejam tudo. Sejam engenheiros, sejam médicos, sejam mecânicos, sejam arquitetos, que são coisas maravilhosas. Nós precisamos de todas essas coisas porque são vocações do Senhor. Mas como cristãos, nós precisamos considerar que Deus também tem chamado pessoas para pregar o evangelho entre todas as nações do mundo para ele ser conhecido. Precisamos considerar isso na vida dos nossos filhos. 90% das influências dos nossos filhos na escola, na família, na rua onde moram com seus amigos, 99% vão ser influências para que eles sejam qualquer outra coisa. E se o pai também influenciar, não tem quem vai influenciar para o ministério. Nós, como pais cristãos, precisamos considerar o fato de que Deus vocaciona pessoas e os nossos filhos para que eles sejam missionários e levem o evangelho para o mundo todo. Na nossa casa, a primeira opção é o ministério. E meu filho tem 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio. E esses dias nós começamos a conversar. Pai, eu não sei o que eu vou ser. Primeiro nós vamos orar e vamos buscar entender se Deus está te chamando para o ministério. Se Ele não estiver te chamando para o ministério, nós vamos conversar sobre outras coisas. Mas a primeira opção é que ele se disponha para que Jesus seja conhecido entre todas as nações da terra. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue abençoando os irmãos, para que logo, logo nós nos encontremos com o Senhor e juntos nós possamos conhecer irmãos de todos os lugares do mundo que conheceram Jesus através de nós. Das nossas orações, das nossas contribuições ou de nós mesmos nos dispormos para ir até as nações da terra. Que Deus os abençoe grandemente e possamos estar inseridos aqui no Salmo 67. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco
e o Senhor nos chamou para sermos uma bênção. E ó Deus, o Senhor tem nos dado fruto da terra. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado muito, grandemente. E como gratidão ao Senhor, como razão de ser cristão, nós queremos ser uma bênção para o mundo inteiro. Porque o Senhor Jesus morreu e fez uma obra pensando no mundo inteiro. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Porque mesmo quando já existia a Europa, quando já existiam outros países, e nós não éramos nem conhecidos, o Senhor chamou irmãos que estavam lá, e o Senhor os trouxe para que nós conhecêssemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado porque o Senhor fez isso por nós. E agora chegou a nossa vez. Nós queremos agora, a partir daqui, levar o Senhor para outros lugares deste mundo, onde o Senhor ainda não é conhecido. E é por isso que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e agradecemos por Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé para cantar o hino 456. Os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. A quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois de anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo mundo, crentes em Cristo, sempre avante andai. E na peleja, unindo as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão em coro santo, excelso, jubiloso, por todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto público. Eu tenho aqui 2 avisos para dar aos irmãos. Nós, na semana que vem, os irmãos podem sentar. Na semana que vem, nós teremos a nossa assembleia para prestação de contas.
aqui às 9 da manhã. Então, todos os membros da igreja estão convocados para participar da nossa assembleia. E ela vai ser presencial, tá bom? Como nós temos os cultos, a assembleia vai ser presencial, 9 da manhã. Segundo aviso, que nós, no terceiro domingo de junho, que é na semana que vem, teremos o segundo culto da maturidade, ou o terceiro culto que nós teremos no domingo. Temos um culto às 9, temos um culto às 18h15, e no terceiro domingo de cada mês nós temos um culto às 4 da tarde, para que os irmãos que não têm conseguido vir participem e possam também congregar, tá? Nós damos prioridade aos irmãos da maturidade, os irmãos que geralmente não estão vindo conosco cultuar. Então, todos os irmãos da maturidade estão assim convidados para participarem conosco na semana que vem, às 4 da tarde aqui na igreja. São esses os avisos. Quero chamar aqui a Ieda. Ieda está ali. Ela vai viajar de volta. Nós vamos orar por ela. E também o pastor Valdenberg, após essa oração, vou pedir para que ele impetre a bênção do Senhor e encerre assim o nosso culto público também. Vamos colocar em pé para essa oração final. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de portas abertas, receber o teu povo e bendizer o teu nome, percebendo a obra que o Senhor está fazendo em toda a terra, o teu grande amor para com esse povo. Obrigado, Senhor. Foi para nós uma alegria ouvir a tua palavra e agora queremos agradecer também o tempo que o Senhor concedeu a Ieda ficar conosco. Agora, no dia 16, ela retorna às suas atividades no Nordeste. Seja com ela e a abençoe, usando-a como sempre o Senhor fez. E, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos por esta assembleia do próximo domingo, que o Senhor fale ao nosso coração, abençoe-nos e que nos relatórios apresentados, sim, o teu nome seja glorificado. Senhor, queremos confiar aos teus cuidados tudo o que aconteceu e pedir as tuas bênçãos para a escola dominical que se segue, bem como para o culto da noite, onde o Senhor certamente falará ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus e para a glória dele também. Amém. Amém. O Senhor Jesus abençoe a sua vida e abençoe a sua casa. O Senhor Jesus visite a tua família com paz e providencie as bênçãos tão necessárias para os teus relacionamentos. Ele multiplique o pão na tua mesa e a paz no teu coração. Ele entre com luz, direção e proteção na tua família. O Senhor te fortaleça e te faça crescer. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, bem como a mediação do Espírito Santo e o seu consolo, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.